Quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Mas eu tô aqui representando uma parte importante da população que me elegeu, porque eu faço o que é certo. Bom, essa foi uma vereadora de São Paulo, na sessão plenária. O nome dela é Cris Monteiro. Eu gostaria de falar sobre isso durante aquelas semanas que eu fiquei ausente. Eu sei que está, digamos, atrasado, né? Isso aqui já foi discutido. E eu queria dar minha opinião, porque eu vivi 5 anos nos Estados Unidos, um país que classifica as pessoas por raça, de acordo com a sua categoria lá, uma coisa assim, sem fundamento. E lá eu, né, sou considerado, né, latino, então eu ouvia de brancos e pretos as opiniões de ambas as realidades, assim, vamos dizer isso. E também aqui no Brasil eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso, mas antes de começar, a fala dessa mulher me lembrou dessa candidata a vereadora em 2018. Eu sou linda, absoluta, eu sou Ivonete. Hello? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Bom, brincadeiras à parte, é interessante analisar essa questão de vários ângulos aqui. Eu vou subjetivar bastante, então acredito que esse vídeo, embora não será aquele que dará muita visualização, é um vídeo que eu quero fazer e falar o que eu observo, a minha opinião sobre isso aqui. Primeiro, vamos deixar claro, assim, que raça não existe, existe cor da pele. Então, assim, é provado cientificamente, o DNA, não há diferença, não importa, existem características, assim, olhos amendoados ali, como o povo da Ásia, por questões históricas e genéticas, né? E, no geral, é a cor da pele que importa. E questões econômicas, claro, também, né? Então, assim, hoje falar em raça, para mim, é um absurdo. Sempre foi, na verdade, desde que eu comecei a me entender por gente, eu pensei, bom, a humanidade, mesmo que você acredita na evolução como um darwinista, ou você é cristão, acredita na criação, o fato é que sempre houve mistura. Misturando. Até os nobres, né, a realeza, eu pensava, eles casam entre eles com pessoas de outras nações. Tudo bem, a pele clara, mas misturando o que seria a raça, vamos supor, germânica, eslava, né, latina, anglo-saxã, tudo misturado. Vocês já notaram? Tudo é primo, tio. Tá. Aí eu falei, o que é raça, né? Então, beleza, raça não existe, existe cor da pele. Tá. Desde que o mundo é mundo, é sempre uma briga de classe. Nisso, Karl Marx, tão combatido pela direita, estava certo. É uma briga de classe. Tivemos, sim, grandes nomes intelectuais, assim, de origem africana, pele preta, foi abafado, essas pessoas não se sobressaíram, eles foram ignorados muitas vezes pela história. Por quê? Porque quem escreveu a história foram homens brancos, de pele clara. Agora está começando a descobrir muitas coisas. O Machado de Assis, um grande escritor, deixaram ele branco, né? Um grande escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras, brasileiro, ele era, né, mulato ou de pele escura, enfim, mestiço, e foi embranquecido. Onde eu quero chegar? Em rápidas palavras aqui, para o vídeo não ficar longo, que eu nem posso gravar vídeo muito longo por conta do meu celular. A história foi escrita, então, por homens brancos, privilegiados. Sempre foi privilegiada no Ocidente. Então, assim, se você pensar aqui no Brasil, quando vieram
os imigrantes para embranquecer o Brasil, eles ganharam terras do governo. Eu cresci no oeste do Paraná, eu via muito bem meus colegas de origem alemã uma vida melhor em relação à minha realidade. Aquelas terras lá foram ganhadas, e eles vão herdando. Então, assim, essa vereadora, ela de fato, rica, linda, né, maravilhosa, enfim, ela está assim, numa situação privilegiada e, digamos assim, ela não tem o direito de fazer o que ela fez. Por mais que eles se sintam, vamos pensar agora do lado deles, né? Hoje, se você é homem, branco, hétero, você está se sentindo um injustiçado, um perseguido, você não pode ter orgulho branco, orgulho hétero e orgulho masculino. Então, que enche o saco, eu imagino que deve encher, sem dúvida. Né? Agora, tem que ponderar, né? Tem que ponderar. Veja bem, eu falei que deve encher o saco, e ao falar isso, eu não me coloquei ali, né, nessa situação, por quê? Depois que eu passei pelos Estados Unidos e vi que lá eu não sou considerado branco, eu comecei a olhar a minha história. Tudo bem, é cor de pele, lá o latino é marrom. Então não é preto, não é branco, ele é marrom. Mas eu tenho olho azul, olhos azuis, eu sou loiro, não importa. É uma cor que simboliza aquilo e é um tipo de gente encaixado ali. Aí você vai ver preto de pele clara e branco de pele escura, dentro da classificação norte-americana. Então o latino é marrom, não importa que ele seja de origem germânica. Ele vai ser latino, ele vai ser marrom se for pensar numa cor. Eles vão dizer, you look like white. Você parece branco, mas você não é. Nós vimos uma cena bem interessante no filme Bacurau. But no, we come from a different region. Oh, where are you from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white? Right? I don't know. Well, you know, they kind of look white, but they're not. Her lips and her nose give it away, you know? More like white Mexicans, really. Could be Italian, and she could be Polish. I think he's a handsome Latino guy. Yeah, like Latino, like. Yeah. Why do you do that? E também eu tenho um vídeo aqui no canal de um menino, um rapaz, um adolescente que descobriu, como eu nos Estados Unidos, que não é considerado branco. Ele ficou meio que em choque. Tem um vídeo aqui sobre isso. Então, isso dito, veja bem, você sim tem vantagem e você não tem o direito de fazer o que essa mulher fez. Por mais que eu sei, deve sim encher o saco. E retomando aqui, por que o meu eu não me sinto assim? Porque quando eu vivi essa realidade, eu pensei, será que eu sou branco? Eu não sou branco, nem aqui no Brasil, se eu for pensar bem. A minha mãe, a gente vê pelos traços dela, o cabelo, olha o meu cabelo. Eu herdei dela. Ela seria, se for pensar bem, uma mulata clara. O pai dela, salvo engano, não, eu via, né, dizer que era mulato ou de pele escura. Já da parte do meu pai, filho de italiana, ela casou com meu avô brasileiro, que deu o nome Coutinho, mas disse que ele tinha um tio preto. Portanto, ele também tem sangue negro. E o meu avô seria considerado branco aqui no Brasil, mas se o tio é preto, ele tinha sangue preto. Então, quer dizer, né? Não seria branco totalmente. Nos Estados Unidos, mesmo eu nascendo lá, não seria. One drop, uma gota de sangue preto é preto. Então, veja bem, mesmo assim, por ser branco, considerado branco aqui e ter umas outras, digamos assim, uns outros privilégios, eu sempre olhei quem está pior do que eu, porque é uma luta, uma guerra de classe e de cor de pele. Se você for preto, tem os tons de pele preto e os retintos, que são os mais pretos, são justamente aqueles que têm mais dificuldade em tudo. E são aqueles que serão perseguidos, serão discriminados. E entre eles também há realidade pouco dita que eles
também vive ali os seus dramas. É uma comunidade que às vezes um não ajuda o outro, e aquele que consegue uma posição, o retinto, ele também vai olhar às vezes os de pele mais clara, ou mesmo considerados brancos, e vão tratar às vezes com uma certa indiferença. Minha esposa, né, tem o cabelo liso, comprido, ela sempre fala para mim o olhar das mulheres pretas sobre ela. Então assim, ninguém quer ver o outro lado. É complicado. E agora nós temos aqui a chamada cultura woke, trazendo, né, valorizando não só a cor da pele, mas obesos, usuários de cadeira de roda, como vimos no filme, né, Barbie e tal. A chamada, enfim, cultura woke, que irrita a direita, e do lado da esquerda eu vejo sim um excesso. Só que por outro lado eu também tento me colocar no lugar ali e ver anos e anos de tratamento desigual. É complicado isso, muito complicado. Nos Estados Unidos, assim, a coisa é muito engraçada. Tem a pirâmide, se você estiver ali no topinho, você é WASP, que eles falam White, Anglo-Saxon and Protestant. Branco, anglo-saxão e protestante, porque tem a questão da religião dos Estados Unidos. Se você for branco, anglo-saxão e não for protestante, vai caindo. E se você for branco e pobre, você é o que eles chamam de white trash, o lixo branco. E na comunidade afro-americana, que é os pretos que nascem lá, porque os outros são African, os que nascem lá são African American, também. Quanto mais clara a pele, mais ascensão social, enfim. E no Brasil não é muito diferente. Eu sempre me chamou a atenção, vão discutir a negritude, traz gente que seria mulatos claros. E tem eu tenho uma playlist aqui sobre as adaptações, né, de livros, como telenovela. Sempre que tinha, né, necessidade de escravos nas histórias, eles traziam os pretos. Agora é diferente. Estão exagerando, né? Colocar a Maria de Fátima no Vale Tudo uma preta ou mulata, enfim, ó, ela já não é tão preta, na verdade, né? Seria mulata, enfim, tem ali toda uma classificação. Então essa seria a cultura woke. Você fica surpreso? Sim, aqui também daria para fazer um vídeo ou falar só sobre isso. Mas o fato é que ambos, as realidades aqui estão incomodadas e têm sua parcela de razão. Agora, só quem está vivendo ou sentindo na pele, como eu já falei, que pode dizer. Eu sempre fiquei meio resistente a essa questão do identitarismo na esquerda, até eu ver, às vezes, quando você vê uma palestra de um preto, ele fala assim, vocês não estão na minha pele. Eu vi isso recente, uma professora fez uma palestra assim, fala, então existe sim esse preconceito que muitos dizem que o Brasil tem sim um racismo estrutural. É uma coisa que eu questiono muito. Eu acho que racismo tem, mas estrutural, eu não sei. Temos racismo em alguns lugares, e muitos, e precisamos combater. Então, se você tem vantagem, ou por ser bonita, loira, rica, entendeu? Você chegar a falar assim, você vai sofrer as consequências, e de fato ela sofreu, porque é crime. Hoje tá difícil as coisas, e a gente tem que saber viver nesse mundo. Essa é a verdade. Temos que saber viver, aprender os termos para não ser mais assim, enfim, cometer um crime, uma infração. A gente tem que se cuidar. Essa mulher, ela despirocou, né? Despirocou e falou todas essas coisas e assim, esquecendo, né, a sua posição de privilegiada. Então é isso, gente. A gente tem que ver, assim, existem certas coisas que a gente não deve falar e deve se respeitar. Por mais que seja uma política, uma vereadora, e você veja situações que às vezes o lado de lá está exagerando, segundo o seu ponto de vista, está tomando partido, está se aproveitando da situação, cuidado que você fala, que sim, o mundo é muito ingrato. E beleza, pele clara, posição social, dinheiro sempre contou, sempre contou. Por isso que eu tenho dito aqui, eu me situo, eu sei a minha condição socioeconômica cultural. Eu sei, e no Brasil, por ser considerado branco, eu vejo minha posição privilegiada, embora eu sou pobre e sou da classe trabalhadora, mas eu via uma certa diferença, uma certa vantagem em relação a várias pessoas, e desde criança eu olhei com bons olhos assim, e pensei no que eu poderia ou não falar perto dessas pessoas. Então é isso. Nos vemos na próxima.
e até mais.